Jaine, você pode iniciar a apresentação. Você tem entre 50 minutos e 60 minutos, não? Vamos esperar que a internet colabore conosco, não? ¿No? E pode iniciar a apresentação, não? Estamos todos atentos, não? Pode começar, por favor. Tá bem. Boa tarde. Obrigado a todos os presentes, obrigado aos professores, né? Sou orientando do professor Juan, né? Este trabalho, ele tem por início um tema central, que é um círculo vicioso criado pela dispersão urbana, pela implantação de loteamentos sem planejamento. Essa implantação de loteamentos sem planejamento impacta fortemente problemas de localização, como equipamentos públicos voltados a diversas áreas, como saúde, educação, comércios. Essa falta de uniformidade no fornecimento de serviços públicos aumenta o deslocamento das pessoas em termos de distância, tempo de viagem e volume. Essa tentativa de atender, no caso específico, a demanda escolar, causa problemas no desempenho do transporte escolar municipal fretado, por causa de rotas extensas e sobreposição com outros serviços de transporte. Esses problemas causam altos custos para manter as rotas de transporte escolar, causando assim desperdício de recursos públicos, criando impactos econômicos e ambientais. Essa dificuldade em acessar os equipamentos de educação, né, causa um aumento na segregação social, no espaço urbano e na mobilidade, pela baixa qualidade do transporte escolar, criando assim um grande impacto social. Isso alimenta essa dinâmica espacial da segregação urbana. Desta forma, né, existe uma crescente demanda por serviços públicos de ensino produzida por essa dispersão urbana, no qual impacta a concepção e nível de serviço do sistema de transporte. Eu posso citar alguns desses problemas que estavam escritos na dissertação, como, por exemplo, a dispersão urbana desordenada que influencia a má distribuição de equipamentos públicos voltado ao ensino, apontando a necessidade de um reordenamento permanente, ou, para acessar os equipamentos públicos através do sistema de transportes, o número de deslocamentos no sistema viário é muito aumentado, interferindo em tempos de viagem e distâncias percorridas, acentuando uma visão rodoviarística. Outros problemas também que podem ser apontados seria o aumento de custos para manter um sistema que, para atender corretamente, necessita de altos investimentos. Uma segregação urbana aumentada causando marginalização de grupos sociais e ampliando a formação de áreas críticas, de áreas de ocupação irregulares, através de uma representação de uma reprodução espacial e geográfica da segregação social. Desta maneira, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver uma proposta metodológica para analisar a lógica funcional e a distribuição espacial de equipamentos de educação pública, visando propor estratégias integradas de mobilidade sustentável e de transporte e uso do solo. Os objetivos específicos são identificar e analisar atributos relacionados à localização e demanda dos equipamentos de educação pública, avaliar o desempenho territorial da rede que fornece serviço de transporte fretado escolar a esses equipamentos, e analisar os perfis de mobilidade e acessibilidade das etapas pedagógicas e educacionais em estudo, visando identificar as demandas potenciais específicas dessas faixas etárias. Como objeto de estudo, há a localização dos equipamentos de ensino, necessidade de mobilidade e acessibilidade da tipologia pedagógica educacional de Fundamental 2, que corresponde a crianças de 9 a 14 anos de idade, que usam o transporte escolar público. Bom, essa distribuição espacial das escolas é o principal problema das redes de educação nos municípios e a incapacidade dos poderes públicos em acompanhar essa demanda crescente. Por isso se dá a importância de estudos de melhoria e reordenamento da rede de infraestrutura educacional. As maiores dificuldades de acesso a essa infraestrutura é a população mais carente, que nessa população mais carente possui índices de evasão escolar, baixos níveis de instrução, repetência e defasagem de idade séria. E isso faz com que o governo precise elaborar programas complementares para assegurar a permanência dessas crianças na escola. Bom, o transporte escolar municipal fretado é um meio de oferecer a esses alunos uma educação mais igualitária, de uma maneira que a dependência do transporte em relação às barreiras físicas. Essas rotas dos itinerários do transporte escolar municipal fretado são muitas vezes feitas por ausência de planejamento, né, que faz com que aumente esses custos, como eu falei anteriormente. As rotas desses itinerários
muitas vezes não são produtivas, existindo aquelas que trafegam vazias, como aquelas que trafegam de forma superlotada, por falta de planejamento adequado. E essa ausência na integração de processos de planejamento e uso do solo, mobilidade e acessibilidade e a construção de políticas pedagógicas. Desta maneira, esse estudo apresenta uma área interdisciplinar, que envolve educação. Nesse caso, né, a primeira dado de informação que será capturado os dados é o censo escolar educacional. A política estratégica é de oferta de vagas escolares e são políticas educativas de combate à evasão escolar. Isso, através das demandas de localização, precisa estar integrado ao planejamento urbano, que existe como técnica, como dado as localizações futuras que o espaço urbano necessita, que a demanda escolar necessita. Como política e estratégia seria a localização das residências e equipamentos de ensino público e política urbana de critérios de localização. Isso tem que estar associado à mobilidade escolar e acessibilidade, aonde o principal dado é pesquisa de origem e destino, modos de transporte e políticas de sustentabilidade, através do planejamento do sistema de transporte escolar. Bom, então, o referencial teórico que deu origem a esse trabalho foi feito a partir de uma pesquisa bibliográfica, com base nos dados do Cielo, Google Scopus e Google Transporte, Google Acadêmico, que apontou em janeiro de 2019 94 publicações na área. Esses gráficos aqui apresentam a quantidade de publicações ao longo do tempo, a distribuição na região do país, quais são as principais programas de pós-graduação que se preocupam com isso e onde estão localizadas a maior parte dessas publicações ao longo do mapa, assim como artigos, como na área de educação, transporte ou gestão pública. A partir dessa listagem de principais trabalhos, foi possível sistematizar e organizar os temas de todos esses 94 trabalhos em 5 dimensões teóricas, que seriam políticas de serviço de utilidade pública, o sistema educacional brasileiro, o transporte escolar municipal fretado, mobilidade urbana sustentável, políticas ABT, transporte e uso do solo, estudos sobre transporte e localização de equipamentos públicos. Isso é feito a partir de mapas conceituais. Por exemplo, essa é a dimensão teórica número 1, né, que mostra a dimensão das políticas públicas de serviço de utilidade pública. A correta compreensão das políticas públicas se dá através de reflexões sobre quem ganha o quê e que diferença faz na aplicação de determinada política pública. Um fator importante é a maneira de como as entradas e saídas advindas do meio social e da sociedade impactam fortemente em vigência de determinada sociedade. Nesse mapa teórico, vocês conseguem ver em verde os temas principais e secundários, as ideias correlacionadas em verde claro, os problemas em marrom, claro, uma caracterização, classificação de ideias e questões associadas em marrom mais escuro. Então, pode-se ver, por exemplo, aqui, que as políticas públicas apresentam como principal problema as dificuldades na promoção de políticas públicas, que levam à desigualdade na promoção, um aumento nos índices de segregação social e uma má distribuição de recursos públicos. Já a dimensão teórica número 2 é a dimensão de educação, que é a parte da cidadania social e é um eixo estruturante das políticas públicas brasileiras. É um direito incondicional da cidadania. O direito à educação é resguardado pela legislação brasileira, por diversos instrumentos legais. Essas legislações apontam para a intensificação de ações na reforma do Estado brasileiro, ocorridas a partir dos anos 90, onde defendeu-se que existia a necessidade de monitorar e acompanhar o desempenho da educação através de um censo feito anualmente. Dessa maneira, os dados do censo escolar básico permitem compreender a disponibilização de ensino público e gratuito, e é suficiente para assegurar o acesso e a permanência dos educandos na escola. Essa próxima é a terceira dimensão teórica, né, é a dimensão teórica de transporte escolar municipal fretado, onde o planejamento do transporte escolar municipal está apoiado em 3 conceitos principais: o processo decisório, a equidade e a acessibilidade. O processo decisório é uma parte integrante da teoria das decisões e sustenta que, para elaborar um processo de escolher ou selecionar uma opção entre várias alternativas, é necessário analisar o comportamento humano dentro das organizações. Ou seja, escolher a alternativa mais adequada em um processo que estruturaria a tomada de decisões. Como o transporte não é um fim em si mesmo, pois o mesmo se estabelece a partir de uma necessidade identificada, a análise da equidade em transporte torna-se complicada devido a diversos tipos de equidade a considerar. Assim, uma decisão pode parecer equitativa de um jeito,
mas não equitativa de outro. A dimensão teórica número 4 diz respeito ao sistema de transporte e à localização de equipamentos públicos. Em relação aos estudos de transporte relacionado com o processo de avaliação do sistema de transporte escolar dos alunos, a principal questão a ser desenvolvida e fundamentada pelo planejamento de transporte escolar, verifica-se em geral que os trabalhos publicados utilizam como critério para avaliação do sistema o número de veículos utilizados e a quilometragem total percorrida pela frota. Ou seja, é importante frisar que a determinação das rotas para o transporte de alunos é conceituada pelo problema clássico de roteirização, que consiste em definir roteiros de veículos que minimizem o custo total de atendimento, cada um dos quais iniciando e terminando a exposição à base dos veículos, assegurando com que cada ponto seja visitado somente uma vez e que a demanda de qualquer rota não exceda a capacidade de veículo que atende. Ou seja, a maior parte dos métodos para a determinação das rotas busca encontrar soluções que minimizam a quilometragem total rodada pelos veículos ou o tempo total de viagem. Esse nível de acessibilidade é influenciado pelos tempos de viagem mais longos e por estradas e veículos mal conservados. E o mapa teórico é a mobilidade urbana sustentável, transporte e uso do solo. A mobilidade sustentável, dessa maneira, é o resultado de agrupamento de políticas públicas que afirmam a admissão geral e democrática do espaço urbano, que priorizam os modos coletivos e a circulação de pedestres, que eliminam ou reduzem a segregação espacial, contribuindo para a inserção coletiva, atentando com a sustentabilidade ambiental. Dessa maneira, mobilidade sustentável define-se como um conjunto de práticas para o deslocamento mais responsável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, enquanto que a acessibilidade é a facilidade e a qualidade com que se atinge um determinado ponto do território, pode ser medida através de indicadores absolutos ou de indicadores relativos, que comparam os diferentes modos de transporte, ou a pé, ou a bicicleta, ou via carro. Dessa maneira, um local com alta acessibilidade será, portanto, mais atrativo que um local com baixa acessibilidade e será mais valorizado. Bom, essa aí é a definição de mobilidade sustentável, né, onde mostra uma junção entre o planejamento urbano, o planejamento de transporte e o planejamento da circulação. No Brasil, existe um certo problema, uma carência e de sistematização na maneira de como instrução que regulamenta a distribuição do planejamento de educação ao longo do território. É estipulado em alguns autores um valor de metro quadrado de construção escolar por população para dimensionamento de equipamentos de ensino fundamental. Outros autores afirmam que é estabelecido através de análise de norma de cálculo de equipamentos comunitários um raio de abrangência máximo de 300 metros para centro de educação infantil, 1.500 metros para centro de ensino fundamental e 3.000 metros para ensino médio. Essa distribuição de equipamentos se refere ao modo como a escala do território urbano. De maneira geral, essas pesquisas que foram desenvolvidas através dessa pesquisa bibliográfica levaram a esse gráfico que vocês estão vendo, que é um ábaco de raio de abrangência em diversos modos de deslocamento, onde se mostra que alguns equipamentos educacionais têm, na verdade, uma abrangência de vizinhança, como creches, que devem ser levados a crianças que têm uma capacidade de mobilidade reduzida, a uma escala de bairro, como escolas de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e escolas que se colocam na escala urbana de cidade, né? Então, aí vocês veem os diversos até máximo de deslocamento através de transporte escolar, que 12,5 km, leva em consideração a chegada até a escola em 15 minutos. Né? Isso aí é o que se recomenda, que não se passe de 15 minutos de chegada da residência do aluno até a escola onde estuda. Já esse gráfico, né, já é a metodologia proposta, que é, na verdade, baseada em 4 etapas fundamentais, né? Que seria a primeira etapa, um referencial teórico de parâmetros de planejamento, uma fase 2, a construção de índices, uma fase 3, integração de modelos digitais e identificação de zonas críticas, e fase 4, diretrizes de planejamento.
Então, a primeira fase, né, que foi a fase 1, é a fase onde foi feita a definição de conceitos, né, os problemas, questões principais dos autores, onde produziu o referencial teórico e levou com isso a definição de parâmetros de planejamento de mobilidade sustentável. Essa definição de parâmetros de planejamento permitiu a construção de um ábaco de raio de abrangência para diversos modos, que vai servir como base para a construção de diretrizes de planejamento. A aquisição de dados, a construção de banco de dados permitiu a caracterização da área de estudo e a elaboração de macrozonas e zonas de transporte. Essas zonas de transporte foram retiradas a partir de plano de mobilidade do estudo de caso e permitem, na verdade, a entrada na fase 2, que é a construção de índices. Essa fase 2 da construção de índices, ela é subdividida em 3 partes de indicadores de indicadores. A identificação dos parâmetros de concentração espacial, que consiste na elaboração de indicador que represente o grau de equilíbrio nos padrões de concentração espacial de oferta e demanda escolar, considerando a localização da demanda escolar nas residências e a oferta de vaga nas escolas, apenas para os alunos que utilizam transporte escolar municipal fretado. Para essa finalidade, vai utilizar os métodos de interpolação Kern e álgebra de mapas. Aparece aqui, dessa maneira aqui, através da elaboração de matriz origem e destino, em seguida a concentração de demanda nas residências, representada aqui no marrom mais claro, a concentração de vagas nas escolas de alunos que utilizam transporte escolar, e a síntese, que é uma álgebra de mapas, através desses padrões de concentração. Essa elaboração de matriz origem e destino precisa também de uma análise da etapa pedagógica escolhida, com os critérios que foram feitos para essa avaliação dessa análise. Após a identificação desses índices com padrões de concentração espacial, segue-se então a elaboração de linhas de desejo, que vai levar mais tarde à seleção de quais são as linhas de desejo mais problemáticas e como tratá-las, isso nas zonas de transporte mais críticas. O segundo conjunto de índices é a identificação de padrões de mobilidade, que representa a indicação de um indicador que mostra o grau de equilíbrio nos padrões de mobilidade, considerando para esse fim a relação estabelecida entre atração e produção de viagens da etapa pedagógica escolhida, resultando também no mapa síntese, que representa o quociente entre a atração sobre produção de viagens. E, por fim, na verdade, a identificação dos padrões de acessibilidade, representados aqui no fluxograma como um verde mais claro, que consiste na elaboração de um indicador que represente as condições de acessibilidade na área de estudo, considerando para esse fim o somatório de 3 indicadores específicos normalizados: a isoacessibilidade, a macroacessibilidade de destinos e a acessibilidade gravitacional, obtendo-se também um mapa síntese por meio de álgebra de mapas. Para essa finalidade, é construída a rede básica da nossa área de estudo, que é a primeira parte que está aqui, assim como traçados itinerários existentes do sistema de transporte escolar municipal fretado, e, consequentemente, a matriz de tempo de viagem para a etapa pedagógica escolhida. Após a elaboração desses 3 mapas síntese, efetua-se novamente uma álgebra de mapas para obter o mapa final de mobilidade mais acessibilidade, a integração de modelos aqui representado no quadrado branco. Em seguida, parte-se à fase 3, a integração de modelos digitais e identificação de zonas críticas, onde a identificação de modelos digitais de concentração espacial, de mobilidade e de acessibilidade, através dessa álgebra de mapas, esse mapa síntese combina as condições de mobilidade e acessibilidade nessa área de estudo. Posteriormente, esse mapa será confrontado com o mapa de concentração espacial de oferta-demanda escolar, produzido nessa fase 2 também. Essa operação se realiza visando identificar zonas críticas e seus correspondentes pares de origem e destino. Para análise dessas zonas, os resultados classificados de ordem decrescente são divididos de acordo com os quartis da série e os resultados de cálculo com os valores discrepantes. Bom, então, após a identificação desses desequilíbrios espaciais, a seleção das linhas de desejos, a gente parte da análise dos pares de origem e destino, depois a análise das zonas de transporte mais críticas, que leva, então, à fase número 4, que são as diretrizes de planejamento, que é o desenvolvimento do mapa de parâmetros de planejamento a partir do ábaco que foi apresentado no referencial teórico, que mostra o traçado de estratégias de intervenção voltadas para a mobilidade sustentável,
uso do solo e pedagogia. É também feita a construção do quadro síntese e cenários de intervenção. As informações produzidas pelos parâmetros de planejamento e sintetizadas pelo ábaco de abrangência para os diversos modos de deslocamento são espacializadas nesse mapa específico, ou mapa de parâmetros de planejamento. Esse mapa tem por ponto de partida a localização atual das escolas. Esses parâmetros espaciais são aplicados a essas zonas críticas, identificadas, e os seus correspondentes pares de origem e destino. Segue-se, então, essa síntese que eu estou apresentando aqui agora, as conclusões e as recomendações. Bom, então, na verdade, esse gráfico que está na tela agora representa esses locais mais acessíveis para a escola, segundo o padrão de acessibilidade, onde mostra as sobreofertas, ou seja, onde existe muita escola, né, e pouca demanda, e locais de residência, onde tem muita demanda potencial e nenhuma escola. Então, existem demandas não atendidas adequadamente e sobreofertas, locais sem demanda nenhuma por educação. Né? Esse desequilíbrio gera, então, alguns padrões de deslocamento, como deslocamentos curtos, porém intensos, né, entre o local da residência dos alunos e o local da escola, ou então deslocamentos demasiadamente longos, com residências mais distantes. Esse as fórmulas de isoacessibilidade, né, que determina a velocidade e fluidez de circulação da rede, o índice de macroacessibilidade a destinos proporcionada pela infraestrutura de transporte, que tem como característica a possibilidade de representação da acessibilidade, de maneira compatível com a modelagem de integração entre o transporte. Em seguida, o índice de acessibilidade gravitacional, que é derivado a partir da lei de Newton, e estabelece uma relação entre duas massas, origem e destino, separadas por um fator de resistência à interação. Entre elas, nesse caso, o tempo pelos roteiros escolares. E embaixo é a normalização dos valores. Para que cada índice possa ser combinado, é necessário que eles sejam normalizados de um número de 0 a 1, para que eles possam ser somados e produzirem esses mapas síntese. A partir de agora, já começa o estudo de caso, né, que vai ser aplicar a metodologia que vai no município de Camaçari, que faz parte da região metropolitana de Salvador. Pode-se ver nesse mapa que Camaçari tem o dobro do tamanho de Salvador. Camaçari também tem a segunda população estudantil da região metropolitana, perdendo apenas para Salvador. E que a maioria dos alunos que utilizam a rede de transporte escolar são alunos da rede municipal. Em seguida, por alunos da rede estadual e alunos da rede particular, como pode-se ver nesse gráfico que está na tela. Mostra-se também que as matrículas vêm caindo ano a ano por esse problema de acesso às escolas, embora o município tenha um crescimento populacional bem avançado. Esse é um mapa de Camaçari, onde mostra a concentração espacial das escolas. Percebe-se, então, que Camaçari tem uma faixa litorânea bastante acentuada, de 42 quilômetros, onde as escolas são mais esparsas, e a sede de Camaçari, onde existe uma grande concentração de escolas. Por esse motivo, a zona de transporte que foi usada para utilizar essa metodologia, estão na sede municipal, que está representada aqui por esse agrupamento de pontos em vermelho. Esse já é um mapa mais aproximado da sede municipal, onde mostra as zonas de transporte estabelecidas pelo plano de mobilidade. São 21 zonas de transporte, a localização dessas escolas nessas zonas e o mapa de densidade demográfica estimadas em 2017 dessas zonas. Bom, então o censo escolar permitiu a obtenção de 8.717 alunos que usam transporte escolar em Camaçari. Desses 8.700 alunos, 3.500 estão localizados na zona urbana. Né? Então, a partir desses dados, a gente vai começar a identificação dos padrões de concentração espacial, que vai elaborar o indicador que vai representar o grau de equilíbrio nos padrões de concentração espacial de oferta e demanda escolar. Desses 3.000 e poucos alunos, existem apenas 2.789 que moram e estudam na sede municipal.
né, que são esses 2.717 que vão ser usados para a classificação das etapas pedagógicas. As etapas pedagógicas atendidas, nesse caso, seriam creches, pré-escolar, Fundamental 1, os anos iniciais, Fundamental 2, etapa e educação de jovens e adultos. A gente escolheu, na verdade, o Fundamental 2 por ter o maior número de crianças em idade, e são pré-adolescentes, que usam o transporte escolar. Nesse caso, são 1.005 alunos que usam os. Esse será o nosso universo de dados que nós vamos extrair os índices. Então, uma vez classificando esses alunos pela localidade onde residem, né, a gente percebe se foi feito um kernel que mostra onde é que estão os valores mais concentrados de alunos que usam transporte escolar. Nesse mapa, na sede, percebe-se que a zona I-19, localizada a oeste, é a zona que contém mais alunos que usam transporte escolar. Esse mapa coincide também com a implantação de condomínios de Minha Casa Minha Vida, que é uma área de expansão da sede da cidade. E mostra-se também a zona I-20, né, que está próxima de uma das entradas da cidade, que é a Via Cascalheira. Em relação à concentração de alunos que usam transporte escolar, você vê que existe uma grande disponibilidade de vagas apenas na zona I-01 e I-04, que são zonas que correspondem ao centro da cidade. Então, que estão mais próximas desse centro tradicional. Pode citar também um pouco da parte mais ao norte da sede, entre a zona I-02, I-06 e a I-05, que tem escolas que apresentam essa disponibilidade. Então, ao fazer, na verdade, a álgebra de mapa com esses valores normalizados, utilizando a demanda potencial menos a oferta de vagas, obtém esse mapa que mostra os valores concentrados de educandos que utilizam transporte escolar. Ou seja, as regiões que existe uma alta demanda e não tem vagas, que são as áreas verdes e verdes escuras, e as áreas marrom, que existe uma abundância de vagas, mas não tem uma tanta demanda assim. Então, a partir de agora, já é o segundo indicador, que é o padrão de mobilidade, que consiste na elaboração de indicador mais específico, que vai representar esse grau de equilíbrio dos padrões de mobilidade da sede de Camaçari. Considerando para esse fim a relação entre produção e atração de viagens da etapa pedagógica escolhida nessas zonas. Vai resultar no mapa síntese de padrões de mobilidade e vão ser elaboradas matrizes origem e destino específicas, as quais apoiam o desenvolvimento posterior dessas linhas de desejo. Então, aqui nós estamos vendo a atração de viagens por zona de transporte entre as zonas de tráfego da sede de Camaçari. Percebe-se, então, a zona de tráfego número 1, I01 e I04, que atraem 280 viagens, 280 alunos, né, que utilizam esse transporte escolar todos os dias. Em seguida, essas aqui são as zonas de produção de viagens, as demandas potenciais por zona de transporte, onde mostra, na verdade, a zona I19 como a zona campeã de produção de viagens, a zona onde tem o Minha Casa Minha Vida. Aqui vocês veem a relação, que é o quociente entre atração e produção de viagem entre as zonas de tráfego, e que mostra, na verdade, o desequilíbrio entre essas zonas de transporte. Onde nesse mapa as cores marrons mostram zonas que estão mais desequilibradas, verde, que são zonas que também estão desequilibradas, mas mais para a produção de a produção de viagens do que a disponibilidade de vagas, e as partes incisas aqui não tem vagas, nem escolas com vagas ofertadas, por isso ficaram sem informação. Bom, então esses valores, a parte de desequilíbrio, foram normalizados a partir de uma função fuse, onde mostra a parte verde um valor mais próximo do equilíbrio, representado com o número 1, que é a zona I21, mais na sudeste da sede do município, e também um pouco ao norte, entre as zonas I02 e I03. E existe o verde mais claro, que são as zonas que estão mais desequilibradas, que é a parte I01, correspondente ao centro, I04, I05 e a I018. Esses valores também são normalizados
para essa construção dessa síntese de mapas, que vai ser cruzada agora com o mapa de padrões de acessibilidade. A elaboração dessas matrizes origem e destino, a partir do local onde as crianças residem e onde elas estudam, possibilitou essa elaboração desse emaranhado de linhas de origem e destino, que são todas as viagens representadas na sede de Camaçari. A elaboração da zona de transporte mais crítica vai permitir a seleção desses pares de origem e destino mais críticos e a aplicação das diretrizes de planejamento na etapa seguinte para ver como essas viagens podem ser mitigadas e melhoradas em relação a esse planejamento. Então, esse aqui já é o terceiro grupo de índice padrão de acessibilidade, que vai consistir, como eu falei anteriormente, na elaboração de um indicador que representa as condições de acessibilidade na área de estudo, considerando para esse fim o somatório desses três indicadores normalizados: a isoacessibilidade, a macroacessibilidade a destinos, a acessibilidade gravitacional, obtendo-se então esse mapa índice de acessibilidade por meio também de álgebra de mapas. Então, para isso, começa-se, então, elaborando a rede básica da área de estudo composto pelos itinerários de transporte escolar, que é esse próximo mapa que vocês estão vendo aí na tela, onde mostra, na verdade, a sobreposição dos 16 roteiros de transporte municipal fretado existente na sede. Como a gestão municipal de Camaçari não tinha esses dados desenhados e houve problemas em visitar esses transportes, né? Então foi feito de forma aproximada, a partir da localidade que esse itinerário atende até a escola onde essa criança estuda. Essas velocidades foram então estimadas a partir do Google Transit e foi estabelecida uma taxa de redução do transporte, porque o Google Transit refere-se a tempo de viagem por carro para tempo de viagem por ônibus. Então existe uma redução de cerca de 20% de velocidade nesse ponto. Percebe-se nesse mapa que as zonas que são mais rápidas são essas duas linhas marrons mais escuras, né, que corresponde à via parafuso, que liga, na verdade, a sede ao polo petroquímico de Camaçari, e a outra linha marrom é a via Cascalheira, né, que liga a sede até a parte litorânea do município. Bom, então, esses itinerários, né, com os tempos de viagem entre essas zonas, permitiu, então, fazer um somatório e uma média dos tempos de viagem entre as zonas, possibilitando, então, fazer uma classificação entre tempo de viagem nessas zonas de transporte. Mostra-se, então, nesse mapa aí, o verde seriam, na verdade, as zonas com maior tempo de viagem, a saber, a parte leste do município, a I-19, a I-08, que está bastante próxima do centro da cidade, mas que também tem tempo de viagem longa, por causa de uma rede viária já problemática, como vai ser visto mais à frente, e ao norte, a zona de transporte I-02. Então, os nós que foram elaborados nessa rede viária elaborada anteriormente, permitiu, então, a interpolação dos dados via kernel, que deu, na verdade, que representou esse mapa, que é um mapa de isoacessibilidade, representando a fluidez na rede viária na sede. Percebe-se nesse mapa as partes da cidade que são mais fluidas, possibilitando tempo de viagem mais curtos, que estão na parte sul e sudeste da sede municipal, e locais onde a fluidez é mais complicada por conta do sistema viário, levando a tempo de viagens mais demorados, que está nessa faixa marrom, que mostra nessa parte sudoeste da sede municipal, indo até o norte. Bom, esses valores de isoacessibilidade, então, são discretizados pela zona de transporte e depois normalizados. Então, mostra que, na verdade, as zonas de transporte localizadas ao sul e sudeste ficaram em verde, porque tem um indicador de isoacessibilidade melhor, e em marrom, os indicadores de isoacessibilidade médios para cada região piorado, né? Que é, nesse caso, a zona I18, I9, I5 e I06. Já nesse caso aqui, já é o mapa de acessibilidade a destinos, normalizada para essa etapa pedagógica de Fundamental 2. Esse mapa, que foi feito a partir do somatório do tempo de viagem vezes
a disponibilidade de vagas ao redor dessa zona, né? Então, mostra quais são as localidades que existe uma maior capacidade que, na verdade, esse índice, na verdade, quanto maior ele é, mais ele representa a necessidade de implantação de atividades nesse local, porque representa a disponibilidade de ofertas ao redor dessas zonas. Então, os piores índices, nesse caso, foram as zonas I19, I09 e I02. Então, ao inverter, foi necessário inverter essa normalização, porque para que os índices mais baixos tomassem um ponto melhor, como posição 1. Nesse caso, então, a melhor zona em termos de acessibilidade a destino normalizada foi a zona I17, localizada também no sudeste do município, e seguida pela I18 e pela I14 e I25. Próximo mapa mostra, então, a acessibilidade gravitacional. É um pouco mais complexo do que esses outros dois indicadores anteriores, porque representa, na verdade, um coeficiente entre a quantidade de vagas que é disponibilizada ao longo das zonas de transporte, vezes a demanda potencial, né, que existe na zona de transporte que está estudando, dividida por um fator de impedância, que nesse caso é o tempo de viagem entre elas. Então, quanto maior a disponibilidade de vagas, né, maior esse produto de vagas vezes a demanda potencial, maior vai ser, e menor o tempo de viagem, maior vai ser a capacidade de atração gravitacional que essa zona vai ter. Nesse caso, as zonas que tiveram maior índice foram as zonas I19, na parte leste do município, a I07, mais próxima ao centro da cidade, e lá perto no norte, a zona I11, que foram os índices maiores. Então, esses três mapas precisam, então, agora, depois de normalizados, eles são somados e novamente normalizados, que mostram, então, essa síntese de acessibilidade para a sede de Camaçari, onde mostram as zonas de transporte que têm uma acessibilidade melhor, que é representada aí na zona I21, na zona I25 e a zona I7, e as zonas de transporte com acessibilidade pior, nesse caso representado pelo valor discrepante inferior, que é I02, I01, I06 e I09. São zonas que estão mais localizadas no centro da cidade e mais ao norte da sede da cidade. Bom, então ao integrar, na verdade, o mapa em síntese de acessibilidade com o mapa síntese de mobilidade, chega-se então a essa integração desses dois modelos de mobilidade e acessibilidade, que mostra, na verdade, quais são as melhores zonas em termos de mobilidade e acessibilidade e com as zonas que são piores em relação a acessibilidade e mobilidade. Nesse caso, representado pela zona I10, I9 e I08. Esta já é a comparação entre o mapa de concentração de oferta e demanda, que foi o primeiro mapa que foi feito no início da fase 2, e o mapa síntese de mobilidade e acessibilidade. Então, percebe-se que esse mapa síntese de mobilidade e acessibilidade criou um anel de zonas problemáticas ao redor da zona I05, composta de regiões que estão próximas ao centro da cidade. Então, essas zonas de transporte I01, I04, I08, I09, I02 e I03 compõem um anel problemático de termo de mobilidade e acessibilidade. Isso também coincide com o mapa de concentração de oferta e demanda, onde mostra a zona I1, I4 e I6 como zonas também problemáticas. Desta maneira, então escolhe-se uma dessas zonas mais críticas deste anel de problemático. Foi escolhida a zona I01 e a zona I06, por terem, na verdade, a maior capacidade de atração de viagens de alunos. E foi feito também a análise da zona I19, por ser a zona que mais tem demanda potencial de alunos que utilizam o transporte escolar. Então, esse já é o mapa de estratégia de intervenção, que foram feitos a partir do ábaco de raios de abrangência, que foram feitos a partir das escolas que ofertam
vagas em Fundamental 2. Então, o que vocês conseguem ver nesse mapa são as zonas de verde mais escuras, que são as zonas que têm uma abrangência de capacidade de atender alunos a pé, zonas de mínimo de transporte escolar, que são 2 quilômetros, que são as zonas verde mais escura, a área máxima de atendimento via bicicleta, que são 3 quilômetros, que é o marrom mais claro, e o marrom escuro, que é o máximo de atendimento a transporte escolar. Então, após o cruzamento dessas zonas I06 e 01, a gente consegue ver aqui agora a seleção desses pares de origem e destino que são feitos que tem como destino a zona I01 e I06. Então, mostra-se então aqui uma quantidade de cerca de 315 alunos, cerca de 630 viagens que são feitas diariamente até o centro da cidade. E nesse mapa é representado também o deslocamento máximo a pé dessas zonas de transporte, representado em verde escuro, o deslocamento a máximo por bicicleta, que é um marrom mais escuro, e um marrom mais claro com deslocamento máximo de ônibus. Percebe-se aqui, então, que existe uma boa parte, na verdade, que poderia ser atendido a pé por essas zonas de transporte em 1 e 06, e outras, na verdade, por bicicleta, que podem ser feitas de forma integralmente. Já nesse mapa, se apresenta, na verdade, as principais linhas de origem e destino mais discrepantes, mais problemáticas, que tem como origem a zona I01. No caso, aí são 4, né, linha de transporte. Uma delas vai do Minha Casa Minha Vida, localizada na zona de transporte 19 até a I01. Outra na I05, localizada na Cascaleira, até a zona I01. E a zona I08. Essas são essas quatro piores linhas de transporte que vão ser utilizadas para definição de critério de planejamento para tentar mitigar essas viagens. Esse mapa aqui já apresenta, né, essas linhas de transporte problemáticas que tem como destino a zona I01, né, ou seja, a Escola Municipal Santo Tomás de Cantuária, localizada no centro, na zona I01, e as 4 principais linhas de deslocamento, origem e destino. No Minha Casa Minha Vida, na Nascente Rio Capivara, no bairro dos Verdes Horizontes, no Parque das Mangabas. Em vermelho, nesse mapa, você consegue ver o roteiro que sai dessas viagens, como ele é bastante macarrônico, né? Como ele dá várias voltas até chegar a essa escola, que leva a esses altos tempos de viagem. E embaixo, o mapa desses padrões de acessibilidade feito através do Abaco, onde mostra quais são os locais que poderiam ser atendidos no mínimo a pé, a bicicleta e ao máximo de transporte escolar. Existem algumas zonas, por exemplo, que não tem como ser atendidas a pé, né, como é o caso da zona I19 até a zona I01, mas que está bem próximo, que pode ser atendida por bicicleta até o centro. No mapa à direita, já mostra as linhas problemáticas dessa zona I19, que saem da I19 em relação a várias zonas, onde mostra um deslocamento muito intenso de alunos da I19 até a I15. São 148 alunos nesse caso. Há uma distância muito curta, que poderia ser atendido por bicicleta nesse caso. Bom, dessa maneira, nessa fase 4, mostra-se as diretrizes de planejamento, aonde aqui nesse quadro síntese de informações dessa linha de desejo são apresentadas da zona de tráfego I01, qual é a escola de destino, a zona de destino, o roteiro que atende essa escola de destino, a distância em linha reta de cada uma dessas linhas, a distância real percorrida pelo itinerário de ônibus, o tempo de ônibus, né, a velocidade média desse itinerário e a quantidade de alunos atendidos por cada itinerário desse. Em seguida, essa aqui é a tabela, né, o quadro síntese de informações para a zona de tráfego I19, onde mostra as escolas de destino, a zona de transporte e a quantidade de alunos atendidos e outras informações, né, que dizem respeito a esse deslocamento desses estudantes. Essas informações desses pares mais críticos, então, são cruzados através desse quadro síntese de diretrizes de planejamento, onde mostra o que se deve fazer, o que se recomenda fazer para mitigar as viagens de cada uma desses pares de origem e destino problemáticos. Como, por exemplo, então aqui já possuem estratégias de intervenção
que dizem respeito à implantação de mobilidade sustentável, como a construção de calçadas acessíveis, ciclovias, né? Ou a elaboração de rotas de transporte mais eficiente, como também critérios de diretriz de planejamento pedagógicos, que envolvem o remanejamento de matrículas, né, ou então o remanejamento de turmas para escolas mais próximas desses pares OD problemáticos. E, por fim, estratégias que envolvem planejamento e uso do solo, que é a construção de novas escolas. Percebe-se, então, que existe uma quantidade de alunos que favorecem a aplicação dessa diretriz de planejamento ou não. Por exemplo, no centro existe um par de origem e destino que poderia ser mitigado através da construção de calçadas acessíveis e a elaboração de ciclovias. Ou seja, quanto à zona I-19, nessa tabela aqui inferior, mostra quais são, na verdade, as melhores diretrizes a serem implantadas. No caso da zona 19, já não cabe a construção de calçadas acessíveis, por ser zonas mais distantes, mas cabe a construção de ciclovias, a elaboração de rotas mais eficientes, ou o remanejamento de matrículas, ou então o remanejamento de turma para escolas mais próximas. E também a construção de uma nova escola. Esse quadro, síntese de diretrizes, permite então a elaboração de cenários de intervenção, que podem ser feitos para tentar mitigar essas viagens. Ou seja, a aplicação dessas diretrizes de planejamento pode fazer com que um total de 636 viagens deixem de ocorrer ao longo do dia, fazendo com que 318 alunos possam ser beneficiados. Num total, lembre-se, de 1.005 alunos. Então, essa zona de transporte I01 e 06, somadas, possuem 30% da atração de todos esses 1.005 alunos. Com isso, esse estudo apontou, então, a viabilidade da mobilidade através do incentivo do uso sustentável de bicicletas, bem como a construção de ciclovias direcionadas para a zona de transporte I15, cuja escola localiza-se cerca de 2,5 quilômetros dos condomínios residenciais Minha Casa Minha Vida, na zona I-19. Para as demais linhas de origem e destino, orienta-se, então, a elaboração de itinerários mais eficientes, de forma a reduzir o tempo de deslocamento. Então, na zona I-19, existem, então, alguns cenários a serem feitos de intervenção. Primeiro, na zona I-19, construção de ciclovias partindo da Escola Municipal da zona de vizinha, que está na zona I-15, para a zona I-19. 2. Um remanejamento de matrículas nas zonas I1, I2 e I3, de forma a concentrar as matrículas de educandos na zona vizinha I015. No cenário 3, a ampliação de vagas, salas e remanejamento de matrículas nessa escola Yolanda Pires, que é a zona de tráfego vizinha I015 e I03. Por fim, o quarto cenário, remanejamento de turmas atualmente existente na zona I01 para escolas mais próximas das zonas periféricas da sede, com ampliação dessas escolas existentes. No caso da zona de tráfego I01, o cenário número 1 diz respeito à construção de calçadas acessíveis nessa zona central I01, que permite deslocamentos a pé a essa escola dessa região por alunos que residem nas proximidades. O cenário número 2, a construção de uma malha cicloviária que possa interconectar os bairros vizinhos da zona central I01 para as escolas de tráfego da sede, ou seja, a zona de tráfego I04, I05 e as outras zonas que são vizinhas a isso. O terceiro cenário, a elaboração de roteiros mais eficientes que atingem as escolas da zona 01, eliminando sobreposição de rotas que acontece lá também. O cenário número 4, a construção de uma nova escola orientada a turmas pedagógicas de Fundamental 2 na zona I-19, a qual poderá oferecer turma de outras tipologias pedagógicas em função de completar a análise da área de estudo, considerando todas as tipologias. Como conclusões e considerações finais, evidenciou-se regiões com elevada concentração de escolas na sede do município de Camaçari, mostrando que em algumas áreas da cidade, a oferta de vagas nos anos finais do ensino fundamental está relativamente distante das demandas crescentes, fruto da expansão urbana desordenada. Surpreendeu, então, a existência desse anel problemático. Eu não esperava encontrar esse anel,
eu estava ciente que essa zona I-19, que qual tem o Minha Casa Minha Vida, seria uma das principais zonas campeãs de problemas em termos de mobilidade e acessibilidade, porém, ao concluir a metodologia, eu cheguei à construção desse anel problemático, ou seja, uma zona de problemas de mobilidade e cidade pior do que a zona 19, que eu não conhecia. A metodologia proposta articula dessa maneira o planejamento localizacional das instituições públicas de ensino com o nível de serviço desejado para o transporte escolar, considerando demandas potenciais, como diretriz de mobilidade sustentável. A aplicação dessa metodologia possibilitou a identificação de intervenções no relativo ao reordenamento espacial da rede municipal de ensino, nos aspectos pedagógicos, assim como no planejamento da mobilidade urbana do município, focalizando particularmente o desempenho do transporte escolar, a implantação de infraestruturas sustentáveis e uma melhor ocupação do solo urbano. A proposta apresentou ser útil para o incentivo e desenvolvimento de políticas voltadas à promoção da mobilidade sustentável e na avaliação da localização atual e futura de equipamentos urbanos. Uma contribuição importante se refere à utilização de parâmetros de planejamento baseados no uso da relação transporte e uso do solo, ou seja, o equilíbrio que deve existir entre o perfil de mobilidade combinado com o perfil de acessibilidade, para a localização e funcionamento adequado das atividades urbanas. Para o nosso caso particular, instituições públicas de ensino fundamental. Essa proposta metodológica pode ser reproduzida, tendo por foco outras tipologias de uso e ocupação do solo ou polos de geradores de viagem, como saúde, como trabalho, como emprego, como empresas, localização enfim. Então, eu concluí a apresentação, né, apresentando essa metodologia que espero ser útil para essas questões que eu falei da conclusão.